E porque os hotéis são feitos de histórias, bem-vindos ao nosso videocast Be My Guest. E neste nosso primeiro episódio contamos com a nossa querida Mariana Machado. A Mariana é nossa diretora de Recursos Humanos para a IHG para a região da Sul da Europa e eu sou o Vítor Silva, diretor de Recursos Humanos para os hotéis de IHG Portugal. Mariana, este projeto é um projeto diferente, é um projeto arrojado, é um projeto inovador e eu lembro-me quando nós tivemos as primeiras conversas de como é que íamos lançar, se calhar, aquilo que está a acontecer hoje, este nosso videocast. Lembras-te? Numa mesa de bar. É verdade. Estávamos na mesa de bar. E era em Varsóvia. Era em Varsóvia. E a gente conversando de como que a gente podia mostrar para as pessoas que trabalhar em hotel era legal e que era diferente. E aí alguém falou assim, e por que não podcast? A gente, podcast. Não, antes disso, tu falavas assim, porque estou cansada do Facebook, estou cansada do LinkedIn, estou cansada dos TikToks e eu disse logo, não, eu já não tenho idade para fazer TikToks, tudo menos TikToks. Ninguém ia-me pôr um like ou um coraçãozinho no TikTok. Não existe a possibilidade de TikTok. E tu falaste, então vamos fazer uma coisa diferente que agora toda a gente ouve e que é super emocionante, que é ouvir podcasts. E alguém disse, ouvir não, ouvir e ver. Então vamos fazer um videocast. Lembras-te disto? Nunca na minha vida eu pensei que aquilo ia virar alguma coisa. A gente estava só conversando sobre ideias de como a gente poderia fazer uma coisa diferente, mas eu não imaginava isso aqui. É verdade. Acontecendo e a gente colocando em prática. E hoje estamos num sítio especial. Além de estarmos em Lisboa, no Intercontinental Lisbon, estamos na suíte presidencial do Hotel Intercontinental Lisbon. Portanto, estamos ainda aqui num sítio muito mais empolgante para lançar este nosso primeiro episódio. Pois é. A gente tem que fazer jus a esse lugar, então tem que ser bom esse negócio. A conversa tem que ser boa. Vai ter que ser, porque depois em determinada altura alguém se juntou a nós à conversa e disse assim, vocês são loucos. E quando alguém disse, vocês são loucos, nós dissemos logo, então vai funcionar. Pois vai funcionar, não é? Mas as histórias têm que ser assim, toda a história começa com uma coisa que ninguém imagina. Então esse podcast começou com uma coisa que ninguém imagina. Então vamos ver o que vai dar. Pode ser que as pessoas vão olhar e falar assim, ai meu Deus do céu, o que é que eles vão inventar agora? Eu já trabalho em hotéis há alguns anos, não me parece. Eu sou um jovem, mas um jovem refinado. Parece. E de facto eu hoje sinto esta necessidade de passarmos aqui uma imagem daquilo que nós somos, destes profissionais de excelência, sobretudo que estão por detrás dos bastidores dos hotéis de 5 estrelas, que fazem acontecer milagres todos os dias. E eu acho que não há magia sem mágicos e todos os colegas que nós temos nos hotéis acabam por ser um bocadinho os magos, não é? Daquilo que é os momentos que criam, das interações que fazem acontecer e de toda esta alegria que depois se vive nos bastidores. E acho que, de facto, hoje em dia, sobretudo as gerações mais jovens, que são aquelas gerações que nós também queremos muito criar aqui o ânimo para se juntarem ao nosso métier, ao nosso setor de atividade, têm que acreditar que viver hotelaria, não é obviamente que é preciso paixão, é preciso alguma arte, mas é preciso diversão. Eu acho que é muito importante nós passarmos aquilo que somos e é divertido trabalhar num hotel. É isso que eu fico pensando muito, porque quando você conversa com alguém que trabalha na hotelaria, eu, por exemplo, trabalhei, quando comecei minha carreira, eu trabalhei em agência de viagens, eu trabalhei em organismo de certificação, eu fiz um pouquinho de tudo. E fui para um hotel porque eu precisava terminar o curso e o último estágio era no hotel. Eu falei, então tá bom, vou fazer esse estágio. E quando você entra no hotel e que você está dentro desse universo que ninguém conhece, porque quando você se hospeda, você não tem a menor noção do que se passa por trás. Quando você entra nesse mundo por trás, é uma coisa tão apaixonante, tão viciante, que a palavra é essa, viciante, que eu digo, meu Deus do céu, como eu demorei tanto para descobrir isso. E aí você se apaixona e você não sai mais. Eu não sei quem foi que me disse uma vez, que falou assim, infelizmente, acho que foi você que falou, infelizmente, eu aceitei esse estágio no hotel e nunca mais saí. Porque é sobre isso. Você entra e fala, então tá bom, é só mais um estágio temporário, é um emprego temporário. E você não sai nunca mais. Porque é tão divertido, é tão louco o que passa aqui dentro. Você trabalha muito. Às vezes você trabalha fim de semana, Mas é tão louco o que você vive aqui, que você acaba ficando meio viciado nesse sentimento, nessa coisa de que você não sabe o dia de amanhã, você não sabe quem é o hóspede que vai chegar, você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, e é muito legal.
Eu gosto muito. Essa paixão, eu acho que de facto isso define muito o que nós somos como um setor de facto único. Não há dois casos iguais, não há dois clientes iguais, obviamente que também não há dois colegas iguais, e as situações que nós vamos vivenciando no dia a dia e nos criam aqui alguma bagagem, algum traquejo para depois também sairmos mais reforçados na gestão ou da reclamação ou então daquilo que são os momentos auge que vamos criando, nos dão este bichinho. É que não há um setor que seja e consiga ser tão multidisciplinar como o nosso, e eu acho que é esta a força que de facto nos agarra todos os dias e nos dá aqui alguma garra para enfrentar aquilo que a gente nunca sabe o que é que vai acontecer. Porque não há de facto um dia que com muito planeamento que em hotelaria nós consigamos ter nas mais diversas áreas, secções, departamentos, etc., que a gente não tenha que fazer face às adversidades, não é? Aos desafios e sermos aqui criativos. Eu acho que a palavra também aqui joga bem, que é esta criatividade em fazer acontecer e enfrentar aquilo que não estava previsto e que é o nosso dia-a-dia. E hoje, se você parar para pensar, tem tanta discussão sobre qual é como vai ser o futuro do trabalho, quais são as competências do futuro, não existe mais carreira, tem tanta discussão sobre isso. E que você olha para dentro de um hotel, você fala, você pode trabalhar em diversas áreas, você pode aprender diversas coisas, você se diverte, você tem a paixão, porque não é, não, tem que ter propósito, você tem que se divertir, você tem que ir para um lugar que você gosta, com quem você trabalha, que você esteja aprendendo o tempo todo. São coisas mais simples que a gente acaba esquecendo o quanto é importante no dia a dia. Eu me lembro que minha mãe, quando eu falei pra ela que ia estagiar nesse hotel, eram 2 horas da minha casa. Eu pegava um ônibus. 2 horas da minha casa. Eu tinha que estar 8, então eu saía 5h50 da minha casa pra pegar o ônibus. E eu era estagiária. E como estagiária eu ganhava a singela ajuda de 50 euros. Muito mais do que eu. Pois é. Pra trabalhar de domingo a domingo, de 8 às 15, para pegar o ônibus. E eu adorava, porque era num complexo, era num resort, e a gente fazia milhões de coisas, e era gente importante que a gente recebia, e era um caos, mas era uma delícia. Aí eu me lembro que cheguei em casa um dia, falei, minha mãe recebi uma proposta de emprego. Minha mãe crente que eu ia, né, sair, que finalmente eu ia trabalhar em algum lugar mais certinho. Falei, não, vão me efetivar no hotel. Ela... Tá bom. E o salário, eu falei, 150 euros. Rica? Quem tava com 50 e ganhou 150, eu tô rica. Aí ela fazia assim, mas Mariana, todo dia, minha folga era de terça-feira. Todo dia, eu digo, todo dia. Ela, 150 euros? Eu digo, 150 euros. Fui. Eu juro por Deus, eu tenho mais de 25 anos de carreira. Eu nunca me diverti tanto. Eu nunca gostei tanto de trabalhar, quanto nesse período que eu trabalhava 2 horas. Eu saí porque eram realmente 2 horas, e depois de um tempo você pegar ônibus 2 horas para chegar, 2 horas para voltar, você acaba não fazendo nada, e eu queria fazer um curso noturno de MBA, e eu não conseguia conciliar o horário. Mas era isso, essa sensação de você entrar e falar, Ave Maria, eu não sei que diabo vai me acontecer hoje, e saber que vai ser divertido. Saber que você vai dar risada, que vai estressar? Vai estressar. Vai ter dias que você vai se perguntar, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Vai ter dias. Mas você vai se divertir. No final você olha e fala, poxa, é muito legal. Essa viagem, tu falaste numa palavra muito gira, que é o propósito, não é? E eu acho que nós cada vez mais adoramos pessoas que tenham esse propósito associado à ambição, porque de facto começar no nosso setor de atividade pode se transformar numa viagem enorme. E eu lembro-me quando dei os meus primeiros passos, falaste quando começaste a fazer o teu estágio, ainda sou do tempo que aqui os estágios em Portugal não eram remunerados, e na altura, quando fui identificado como um potencial estagiário também para um hotel do Porto, que hoje em dia também é o nosso Crown Plaza do Porto, mas na altura era o Hotel Meridian, para estagiar na área dos recursos humanos, um projeto muito giro. Cheguei a casa e disse aos meus pais, eu vou aceitar este estágio, não é remunerado, mas eu adorei conhecer o responsável de recursos humanos, que de facto era uma pessoa apaixonante e acabou por ser um grande mentor na minha carreira e que me marcou para a vida, e vou tocar em várias áreas, em várias
várias disciplinas, em vários subsistemas da gestão de pessoas e, apesar de não ser remunerado, eu vou aceitar. E os meus pais ficaram assim um bocado estupefactos. Então, mas a gente paga um curso superior e tu vais para um hotel é quartos, bifes e batatas fritas. Havia um bocadinho esta percepção redutora do que é o mundo dos hotéis, que acaba por ser um mundo extraordinário. E de facto foi através desse estágio que depois eu fui mordido por esse tal bichinho, que é esse tal bichinho que nos dá esta energia, não é? E estes contactos e estas relações e as brincadeiras que se vivem nos bastidores, como se de uma praxe quase que se tratasse, né, entre os mais diversos colegas, secções e departamentos. E lembro-me que na altura estava a estagiar e para ganhar alguns dinheiros fazia uma coisa que nunca soube como é que eu consegui fazer, que era extras, fazia os extras, não é? Que eram os extras na cozinha. Porquê? Porque na altura disseram, epá, e tu não queres ganhar aqui uns dinheiritos, fazes extras depois do estágio? Está bem, está bem. E queres fazer extras aonde? Epá, eu faço em qualquer sítio, pá, eu faço extras em qualquer sítio. Então amanhã precisamos de ir na cozinha. E eu, está bem, na cozinha. Eu detesto cozinha, não cozinho, não é? Nem sei cozinhar, portanto, não faz parte da minha perspectiva. E lembro-me que na altura o hotel trabalhava imenso com banquetes, casamentos, eventos, etc. E então chegou o chefe, que nós tínhamos uma chefe muito... com um perfil muito próprio daquilo que são chefes, não é? Com aqueles seus egos e tal. Então, Vítor, e tu vais para onde hoje? Ok, vais para os frios. Eu nem sabia o que era os frios e meteram-me numa secçãozinha muito pequenina em que a minha arte era fazer espelhos, mas aquilo estava tudo identificado com as cores, o que era para fazer, ainda havia espelhos e não sei o que mais. E lembro-me em determinada altura que escorreguei e o espelho foi para o chão e foi tudo para o lixo aquilo. Eu estava numa zona mais ou menos escondida e a minha grande preocupação era esconder a grande porcaria que tinha acabado de fazer. Passado aí uns tempos, vem outra vez a chefe, então Vítor, o espelho já foi, já, e eu disse já foi, mas não foi para a sala, não é? Tinha ido, era tudo para o lixo. No final acabou por correr bem porque acabou por se perceber que o espelho estava lá, nas alturas já havia também super comida, havia sempre comida a mais, portanto ninguém se queixava por falta de comida e consegui depois que me fosse convidado de novo para fazer ainda mais extras e ganhar aí mais alguns dinheiros. Passados uns tempos tive que dizer à chefe, portanto, olha chefe, na altura eu disse já, mas não foi para, não, já não era, tinha ido o espelho para a sala, mas é para os desperdícios, porque aquilo a cozinha não é comigo, mas continuei e de facto aí a gente aprende, mas quando me falas de propósito, eu falo também da ambição associada, porque de facto um hotel a gente tem aquelas partes mais comuns, não é, nos mais diversos departamentos, que são os mais conhecidos, o front office associados à recepção, ao concierge, mas depois temos tudo o que é relacionado mais com as salas, não é, os restaurantes, os bares, os eventos, os banquetes, o room service, mas depois temos uma equipa por detrás, não é, que se a gente não trabalha diretamente com o cliente, trabalhamos com quem o faz, que são os colegas da copa, das cozinhas, da pastelaria, da manutenção, o sales and marketing, finance, os HRs, temos as reservas, temos o housekeeping, portanto temos aqui uma panóplia sem fim de funções, de categorias, de realidades, que todas elas têm que estar muito bem oleadas, muito bem dinamizadas entre elas para fazermos acontecer, não é? É isso que eu acho mais fantástico, que é essa sinergia de todo mundo com o mesmo propósito. Enquanto se você comparar com outras empresas que você tem vários departamentos e às vezes os departamentos nem sabem o que o outro faz, aqui você não tem nem opção. É verdade. Porque todos estão trabalhando em conjunto por aquele propósito. Seja para o hóspede, seja para que tudo esteja pronto em determinado horário. Todo mundo gira em torno do que está acontecendo naquele dia. Eu me lembro uma vez que nesse mesmo hotel que eu trabalhava, era um resort gigantesco, mais de 500 quartos, e a gente, como era 2 horas de distância, chegava um ônibus, o aeroporto ligava, a gente tinha uma pessoa que ficava no aeroporto, e ela ligava e falava assim, chegamos aqui, estou mandando um ônibus pro hotel. E o ônibus, então a gente estava no hotel, a gente se organizava para receber um ônibus, ou 2 ou 3, então 150 pessoas, 100 pessoas, independente. E a gente se organizava. Eu me lembro que, assim, a gente tinha uma parceria com uma agência de viagens da época, que ele tinha bloqueios. Então, ele bloqueava, 50 quartos e tinha um deadline para cancelar. E a gente vendia depois de cancelava. Aí aconteceu desses cidadãos, dessas agências de viagens, cancelarem o bloqueio para a gente e não cancelaram para os clientes dele. É fantástico. Resultado, liga a mulher do aeroporto, chegou aqui 2 ônibus, mandando para aí. 2 ônibus era quase 100 pessoas. Eu me lembro que o tempo do aeroporto pro hotel era tipo 35, 40 minutos. Era todo mundo correndo
todo mundo correndo no hotel, porque o hotel estava cheio, você tinha que achar quarto para esse pessoal. A gente não podia dar... O hotel era vários complexos e todos eram 5 estrelas. Então, para a gente poder realocar as pessoas que estavam no nosso hotel para os outros hotéis, era muito mais caro. Eu não ia fazer isso com a pessoa da agência de viagens, que já tinha tarifa negociada há muito tempo, então estava pagando muito mais baixo. Não vou pegar essa galera e botar no hotel mais caro. Vou pegar meu cliente, que pagou direto e tal. Eu tinha que falar. Eu me lembro até hoje, a galera na piscina, assim. E eu chegava para eles e falava, senhora Silva, tudo bom? A gente está com um pequeno problema de quartos, e eu gostaria de oferecer uma excelente oportunidade para você. A gente gostaria de dar um upgrade para o hotel vizinho, que era mais luxuoso que o nosso. E o nosso hotel tinha uma coisa grande que era all inclusive. Era o primeiro all inclusive da região. Então as pessoas que iam para lá iam para se acabar de comer e se acabar de beber. Esse era o objetivo. Você vai ficar no hotel 5 estrelas e você vai poder acessar o nosso hotel para o all inclusive. Mas você vai ficar num quarto melhor. Eu tinha que fazer isso, sei lá. Se eu estou falando de 100 pessoas, no mínimo 30 quartos. Digamos que tem as famílias. Aí era todo mundo. Eu me lembro que era a recepcionista vinha e falava, a governanta vinha e falava. Aí a governanta fazia quarto 102. Aí a equipe ia no 102, fazia a mala do pessoal para ajudar. Tudo isso para quando o grupo chegasse, estava tudo pleno. Todo mundo estava pronto para receber o grupo. O grupo chegava, nada acontecia. Você dava ali, ó. Com um sorriso no rosto, porque você tem que estar com um sorriso no rosto, recebendo como se nada tivesse acontecido. Os quartos limpos, porque tinha que correr, e os hóspedes indo para o outro hotel. Sempre tinha aquele infeliz que dizia, mas não quero não. Eu digo, senhor, custa nada. Custa nada, é uma noite só para o senhor ir para outro quarto. Quero não. E a gente lá, então tá bom, esse senhor não quer. Quem quer? Aí você tinha que sair atrás do pessoal pra mudar. Ai, eu adorava essa época. Vixe. Eu acho que é essa necessidade, e agora falaste-me que eu lembro que eu também havia, na hotelaria tradicional, havia muito este fenómeno, que recuso e me afasto completamente dele, que é os problemas ficam lá fora. Os problemas ficam lá fora. E quando a gente dizia que os nossos queridos profissionais e colegas são mágicos, eles são mágicos e, a meu ver, também um bocadinho de atores. Porque hoje em dia as pessoas são aquilo que elas são, não é? Com os seus problemas, com as suas alegrias, com os seus pontos fortes, oportunidades, ameaças, etc., com aquilo tudo que nos provoca pressão, não só no dia-a-dia, mas também a nível pessoal, a nível social, a nível financeiro. E, de facto, as pessoas, quando entram para trabalhar connosco, vêm como elas são, com este pacote todo completo. Mas acontece muito isto, não é? É que as pessoas entram, os circuitos normalmente nos nossos hotéis são praticamente os mesmos, pelas portarias de segurança registar os momentos de entrada, onde também registram as saídas. Depois há sempre aquele trajeto, que é o trajeto até a parte dos uniformes, para ir pegar nos uniformes que vão usar para o dia, e depois é a deslocação até aos balneários, onde eles têm os espaços deles para trocar de roupas e não sei o que mais. Uns aos outros ainda vão depois à parte do refeitório, sala de convívio, o café, que aqui é o café, aquilo que também nos dá aqui a injeção de energia para o dia. Ele toma 10 cafés por dia, esse cidadão. Às vezes mais. E depois há uma porta, não é, que a gente tem que abrir, onde vamos estar no espaço que é o chamado, ou o lobby, ou a área de clientes, não é? Em que aí quase que automaticamente aparece um sorriso. Eu acho que isto, de facto, só acontece muito no nosso setor, em que por mais pressionados que estejamos com a vida, com aquilo que nos assombra, ou com aquilo que até nos acrescenta de benefício e de alegria, quando abrimos esta porta e entramos numa zona de clientes, então vem o sorriso. E este sorriso acaba por ser natural, não é? E começa aí a nossa jornada de contactos, etc., como se não houvessem problemas, como se não houvesse situações que nos chateassem, e o propósito, de facto, é surpreender quem nos procura, não é? E isso é uma coisa que a gente vê muito na crise também, né? Quando tem, eu sei que é um podcast para histórias para dar risada, mas quando a gente pensa em momentos de crise, é que a gente vê isso aflorado. Na época do Covid, que a gente fechou vários hotéis, que você sentia aquelas pessoas preocupadas umas com as outras, como que a gente pode tomar conta umas com as outras. E vocês aqui em Portugal tiveram agora há pouco o apagão, que ninguém sabia o que estava acontecendo, que todo mundo estava no hotel. Há quem diga que foi por causa dos espanhóis.
Ô, meu senhor. Isso é porque o podcast é em português. Então, pelo menos... Mas o apagão, eu me lembro que quando aconteceu isso tudo, ninguém estava sabendo o que estava acontecendo. E aí, depois, a gente teve uma reunião lá na sede para saber, né, quais são as consequências, entre aspas. Não tivemos uma reclamação de hóspede nos nossos hotéis. É verdade. Uma. É verdade. Porque seja o que for que aconteceu, a equipe dos hotéis tiveram, como é que eu posso dizer assim, assumiram a responsabilidade de dar conta do caos. É verdade. Então, naquele caos que teve hotel com gerador, teve hotel sem gerador, teve hotel que ficou sem comida, teve hotel que... Eu me lembro, teve um gerente geral que eu conversei que me disse assim, chegou um hóspede lá, não tem problema nenhum, não tem gerador, não tem problema nenhum, foram pra piscina, ele falou, só tem um problema que eu queria saber se vocês têm. Aí eu falo, qual foi? Tem vinho? Como é que tá o estoque de vinho? Se tem vinho, a gente fica aqui na piscina, não tem problema nenhum. Então, acabou todo mundo meio que se ajudando. Teve colaborador que dormiu no hotel para poder garantir que as coisas seriam feitas corretamente. Teve colaborador que não conseguiu voltar para casa e que se sentiu à vontade de dormir. Sabe assim, tem essa relação de que estamos junto aqui, estamos junto e a gente vai dar conta do que está acontecendo. Eu acho isso muito forte. E quanto mais, assim, agora botando meu chapéu de RH e frequentando eventos de RH e conversando com outros RHs, quando eu vejo as discussões em torno de o engajamento do colaborador, porque o propósito do colaborador, eu digo, tudo isso no papel é muito bonito, mas na hora que o bicho pega, que é uma hora dessa, é que você vê o que é engajamento, é o que você vê o que é propósito, é o que você vê o que importa para as pessoas. Eu quero saber quantas empresas aqui de Portugal, corporativas, faltou luz e as pessoas ficaram dentro do escritório e falaram, vamos ver o que vai dar. Vamos aqui ajudar um ao outro. Nós vivemos, e foi muito recente, é um episódio que o temos aqui, muito fresco, e de facto acaba por ser até emocionante da maneira como as pessoas fazem face no momento de gestão de crise, e por mais preparadas que estejam, por mais ações que a gente tenha dado no passado de formação, de orientações, etc., nunca está preparado para aquilo que realmente aconteceu. E de facto há aqui algo que nós assistimos que foi um palavrão que para mim também me diz muito, que é o sentido de união. Não é só o espírito de equipa das pessoas se interajudarem neste fenómeno de ficarem preocupadas com o que está aqui a acontecer e fazerem este extra mile para serem proativas e encontrarem soluções. Foi este espírito de união, e nós aqui vivemos muito um espírito que até depois celebramos com a equipa toda, da maneira como se fez face a uma situação em que era um dia que estava a correr muito bem, e depois foi uma cadeia de fenómenos que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para dar mal, e acabou por ser um dia de sofrido, de desgaste, de pressão, mas com uma união tal que fez superar, que fez fortalecer até algumas relações internas e criou amizades até com os clientes que estavam cá, porque as cidades fecharam, e a família dos clientes éramos nós. Nós éramos o porto deles. Tá vendo? Inteligência artificial não vai suprir isso aí. Não. É isso que às vezes eu acho que quando a gente fala muito de trabalho, eu quero carreira, eu quero não sei o quê, como vai ser? Eu fui para palestra ontem, que a pessoa falou no futuro do trabalho. E você fica meio que desesperado, porque quando você fala de inteligência artificial, tecnologia, tudo que acontece, você fala, então deu ruim, porque não tem mais qual é o futuro, você não sabe nem qual é o trabalho que você vai ter amanhã, porque, né? Porque a tecnologia está aí. Aí quando você olha para o simples, quando você vê isso, quando você vê, então beleza, então a tecnologia acabou. Acabou, não tem, tá sem luz, você não tem internet, você não tem nada. O que fica? Quem é que vai resolver as coisas? Quem é que vai andar? Eu me lembro uma vez, eu trabalhando em outro hotel, a gente teve o sistema de check-in. Opera down, não tinha nenhum sistema de check-in. Aí você tem aqueles 10 segundos de desespero, que você olha, todo mundo olha um pro cara do outro e fala, e aí, deu ruim, não vamos conseguir, porque o sistema caiu.
Você vai ter uns 10 minutinhos dos clientes um pouco reclamando porque a fila tá maior e tal, mas você se vira. É. Em 10 minutos, em 3, você fala, então você vai anotar o nome na mão, você vai anotar o número do cartão de crédito, você vai levar os clientes para tomar um drink enquanto eles esperam. Em 10 minutos, você se auto-organiza, que eu acho que também é uma palavra que a gente menospreza, a capacidade de se auto-organizar. E falar assim, então tá bom, então como é que eu vou solucionar isso aqui? É o plano B. É o plano B, mas o plano B, assim, Na hora. na hora. Eu quero saber e eu quero... E pronto, e você vai. É como você falou, na hora é um caos, na hora é estresse, mas quando termina, você olha pra trás e fala, Uau. porra, fiz. É esse sabor. É uma sensação de fiz. E você não precisa de um mês pra isso, foi no dia, foi aquele dia. E amanhã é outro dia. E aí você vai caminhando. Para mim, para o mercado de trabalho, é isso que me falta. Essa é a minha agonia. Você fala assim, Mariana, o que é que te tira o sono de noite como RH? É isso. É falar que esse tipo de coisa, que esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, de autonomia, de proatividade, quanto mais a gente fala de tecnologia, de inteligência artificial, a gente desvaloriza esse lado humano que máquina nenhuma vai conseguir fazer para você. Você pode botar 50 máquinas de check-in, mas ela pode parar de funcionar. E a gente é que tá ali, ó. Para falar, para receber, para escutar, porque às vezes chega aquele cliente virado na porra porque tá chateado, não sei o quê, você tá ali para escutar. É óbvio, né? Que também tem muito caso aí de cliente que passa dos limites, nós estamos falando disso. É verdade. Estamos falando, às vezes, a pessoa tá chateada, perdeu um voo e tal. Você tá ali para ajudar no que você puder. E isso, para mim, tem um valor como ser humano, como é isso que você espera das relações, né? Que a gente precisa botar isso de volta na luz para mostrar, gente, isso existe, isso é importante, e é isso que vale a pena no final do dia. Estou sendo bem filósofa. Não, está lindo, porque a verdade é isto que nós somos empresas de pessoas com pessoas para pessoas, portanto, e vamos continuar a ser, porque eu acho que tudo é cíclico um bocadinho na vida, não é? E esta proximidade, esta relação, e porque nós somos animais sociais que precisamos de interagir, de contactar uns com os outros, acaba por ser ainda um fenómeno muito desejado e vai continuar a ser desejado. E de facto, falas na inteligência artificial, que é que está muito em mote hoje em dia e que vai fazer parte agora das próximas gerações e das atuais, mas eu continuo a querer apostar cada vez mais naquilo que nos torna como peças isoladas e únicas, esta unicidade que é associada à inteligência emocional de cada um de nós e da maneira como nós vivemos, não é? E aquilo que é a nossa alma, a nossa própria assinatura, que cada vez mais também é querida no setor. E eu acho que este nosso projeto de avançar com o Be My Guest é um bocadinho isto, é partilhar histórias giras, histórias engraçadas, de momentos, alguns até inauditos, mas contados pelas próprias pessoas, não é? Que são os nossos queridos colegas, seja os colegas do housekeeping, do restaurante, do front office, do financeiro, seja lá o que for, que em determinada altura das suas experiências passaram por um momento que ainda hoje recordam, ou porque os marcaram na determinada altura e se calhar à data com algum choque, não é? Ou então com algum eufemismo de alegria, e que hoje não têm receio de partilhar, porque eu acho que o partilhar também acaba por ser um bocadinho pedagógico, nomeadamente para as novas gerações. Claro. Porque os pais educam os filhos, não é? As escolas formam as gerações e depois aparecem as empresas que transformam a sociedade toda. E nós, neste processo de transformação, também queremos estar agarrados a uma transformação que venha dignificar o próprio setor através da dignificação daquilo que é a arte de se trabalhar em hotelaria. E aí não há nada que hoje em dia se sobreponha à gestão emocional de cada um de nós, porque de facto no Covid eu fui daquelas pessoas na fase que vivemos, que toda a gente viveu e atravessou, que foi também sem preparação, sem formação prévia, não é? Para isso, eu ainda fui daquelas pessoas que acreditei que as pessoas se tornassem mais tolerantes umas com as outras, que os valores da humanização, e tu falaste na palavra valores, que é uma palavra muito forte também em hotelaria, associada ao propósito e àquilo que nós somos, como pessoas, como indivíduos, como profissionais. Eu acreditei e tive alturas que as pessoas se tornassem mais humanas umas com as outras. Isso não é verdade. Facilmente vimos que, de facto, os sinais da intolerância, até da agressividade, estão muito mais visíveis, estão muito mais presentes, até nos contactos. Portanto, e aqui os nossos colegas que contactam diretamente com o cliente, que têm inúmeras histórias fantásticas para contar, têm que ter também aí uma grande capacidade de gestão emocional, porque de facto há clientes difíceis.
Não tem a menor dúvida. Menor dúvida. E, infelizmente, esse podcast tem limite de idade de histórias, porque se a gente pudesse contar tudo o que acontece nesses bastidores de hotel. E você falou do Covid da humanidade, mas para terminar, que senão a gente fica aqui 3 horas falando, para mim, um dos momentos mais emocionantes da hotelaria, para mim, foi no Covid, quando a gente teve que fechar os hotéis. E antes de fechar, os hotéis, eu me lembro que eu trabalhava numa outra rede, os hotéis da rede fizeram um coração com luz. É, E aí o outro fizemos. da frente fez um outro coração com luz. E assim todos os hotéis começaram a mandar essa mensagem de esperança, né? E de entendimento uns aos outros em relação a esse momento que a gente estava passando. E eu me lembro que aquilo me emocionou horrores, porque eu estava tão É verdade. sentida com o fato que a gente ia ter que fechar os hotéis e que a mensagem vieram deles, vieram das pessoas do hotel, e não uma mensagem corporativa ou uma mensagem do governo, não. Foram a iniciativa deles. Então, isso para mim foi um dos momentos mais emocionantes que eu vivi na hotelaria por enquanto. Foi essa. Uma realidade que trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano, durante anos, e depois temos que fazer esta pausa, que é fechar um hotel, é de facto de cair uma lágrima. Mas pronto. Pronto, ele mandou mensagem. Ele Hã? mandou mensagem, a gente tem que parar de falar, a gente fala muito. A gente vai parar de falar, mas vamos deixar aqui no ar que contamos com todos nos próximos episódios, porque aí vamos contar momentos de alegria, momentos únicos que fazem das nossas histórias que merecem ser partilhadas, não é, Exato. Mariana? Portanto, foi um gosto, Mariana. Obrigado. Muito prazer. E até o próximo episódio do Be My Guest. Tchau, tchau.